Ok, nós estamos indo para a nossa terceira sessão, nas suas anotações, vocês que estão assistindo, essa é a terceira sessão e talvez a terceira coisa mais importante sobre a implantação de igrejas. A primeira parte, é claro, é espiritual, a segunda é encontrar uma equipe e a terceira é o local. E eu vou te dizer, essa tem se tornado uma questão muito difícil para implantar igrejas, porque muitas igrejas são implantadas e quando as pessoas saem, deixam o lugar em condições ruins. Então tem se tornado difícil os donos de imóveis deixarem a gente retornar para esses locais. Então, local é uma parte muito difícil do processo. Você talvez esteja subestimando isso já, mas encontrar um grande local é uma parte crítica. E, de fato, nós colocamos aqui destacado. Talvez a parte mais crítica, encontrar um local onde possamos nos reunir. Então, eu quero falar com vocês por alguns minutos sobre como encontrar um bom local para implantar a igreja. Muitos estudos foram feitos nessa área e eu quero encorajar você a encontrar estas pesquisas nessa área. Então, eu quero encorajar você a fazer uma pesquisa nessa área, porque foram feitas pesquisas em regiões diferentes, geográficas do mundo, dos Estados Unidos, e há uma grande diferença de lugar para lugar. Há uma resposta diferente para este lugar ou aquele local. Por exemplo, há uma diferença notável entre uma escola de segundo grau e uma escola primária. Há uma diferença notável quando você aluga esses tipos de prédio diferentes. Algumas pessoas implantam uma igreja em uma escola fundamental, mas não tiveram um bom resultado quanto aqueles que implantaram em uma escola de segundo grau. Mas muitas vezes você não tem escolha. Eu estou dizendo, não é simplesmente dizer eu encontrei o lugar, é crítico encontrar o lugar certo. E esse é um processo que eu recomendo você começar a trabalhar 1 ano antes de inaugurar a sua igreja. Não deixe para o último momento, porque pode se tornar algo difícil. Aqui na América há uma grande diferença entre igrejas que funcionam em escolas contra aquelas que funcionam em hotéis. E as igrejas que funcionam em hotéis têm um baixo nível de sucesso. Eu não sei se por uma razão que possamos entender ou por algo óbvio, mas é muito crítico. É crítico bastante essa questão do local que nós colocamos como terceiro lugar na lista. Então eu quero encorajar vocês de uma maneira bem clara e direta a pensar de uma maneira portátil e não permanente. Eu quero encorajar você a pensar dessa maneira porque você não sabe como que a igreja vai se desenvolver a princípio. E você não vai precisar comprometer grandes quantidades financeiras e você tem que estar pronto para alguns ajustes de crescimento para se mudar para outro lugar se for necessário. Então eu acho que isso é realmente muito importante e eu irei falar mais sobre isso. Essa é uma sessão bem curta, então vamos direto para as nossas anotações, vamos falar sobre algumas perguntas frequentes. E para ser honesto, não há muita coisa que falar nessa sessão porque para cada caso é diferente. Em cada cidade vai haver uma aplicação um pouco diferente sobre local para a igreja. Então, é por isso que, para vocês que estão nos assistindo online, você deve estudar esses princípios e aplicar para você e tentar trabalhar com alguém aqui da ARC, em particular, que entenda sobre a sua região, ou tentar encontrar um pastor ou implantador de igreja na sua região que possa te orientar com isso. Então, escolher o local da sua igreja começa com 5 critérios, que é muito importante, e você precisa passar por esses 5 critérios. A primeira palavra e critério é a palavra visibilidade. Visibilidade. Quando eu falo sobre visibilidade, não apenas um prédio onde você consiga enxergar, mas uma localização onde as pessoas da cidade saibam onde é este lugar. E, na verdade, nós implantamos a nossa igreja em uma escola de segundo grau que era muito popular. De fato, nós chamávamos de A Escola. Era assim que a gente se referia a ela, como A Escola, porque ela era muito visível, todos sabiam onde era. Ela ficava em uma vizinhança, não era bem localizada, no meio de árvores, meio escondido o prédio, mas a questão da visibilidade, todos na cidade sabiam onde era e como chegar naquele lugar. Então, essa visibilidade é um fator muito importante. E a segunda coisa é a acessibilidade, o acesso. O que é que eu quero dizer com isso? Estou falando sobre estacionamento e saída, um local onde as pessoas possam entrar e sair com facilidade, porque não podemos apenas procurar um prédio onde vamos fazer uma reunião apenas por semana. Estamos falando de um modelo diversificado de local, onde nós queremos encorajar você a estar preparado para um crescimento, para colocar mais um culto, e as pessoas têm que estarem prontas, têm que ter acesso para sair, para que outras pessoas possam chegar ao mesmo tempo para outra reunião. Então, o acesso, estacionamento e locais de saída, de fluxo, é muito importante.
porque muitas pessoas só se preocupam com a fachada, com a frente do prédio, a localização, e não se preocupam em atentar para essa questão de estacionamento mínimo e acessibilidade para carros e para as pessoas. E nós estamos procurando na internet um outro local para alugar para a nossa igreja, mas encontramos um prédio que funciona muito bem, mas só tem 48 vagas de estacionamento. Como a nossa média de 2,1 pessoas por vaga de estacionamento, isso só iria nos dar capacidade para 100 pessoas, e nós precisamos acomodar 2.000 pessoas. Então, tivemos que dispensar aquele prédio, ainda que fosse um bom local e um bom prédio. Então, não se engane com isso, com esse assunto. É uma das minhas frustrações com alguns colegas e pastores. Às vezes, eles constroem um prédio, encontram um local muito bom, mas não tem estacionamento. E eu digo para eles, não faça isso porque simplesmente não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a acessibilidade é um negócio muito importante nesse quesito. A terceira questão que você tem que prestar atenção é o tamanho. O tamanho do local é extremamente importante, porque você não pode ser pequeno demais ou grande demais. Você precisa criar um ambiente compacto, onde possam colocar as pessoas para inaugurar a igreja. E essa questão foi um grande desafio para nós. Quando inauguramos a nossa igreja, encontramos um auditório para 1.000 pessoas. E nós estávamos planejando a inauguração para 400 pessoas. Então, dentro de 400 pessoas, essa é uma inauguração muito boa, é uma inauguração grande. Mas, se fôssemos para aquele local, iria significar também que iríamos ter 600 pessoas ausentes no primeiro dia de culto. Mas, se você coloca 400 pessoas em um auditório que só cabe 300, você vai ter que acomodar mais 100 pessoas ali do lado em pé. Então, isso é uma dinâmica, como que funciona. Isso é importante, porque cria toda uma atmosfera, aquele ambiente de que o local está cheio para as pessoas. E isso é muito importante. Traz uma experiência como na hora de uma reunião de louvor e adoração. Quando o local está compacto, o louvor e a adoração flui mais. Então, é muito importante como que você vê isso. O tamanho do local é algo crítico, você tem que pensar em não ficar algo tão grande e nem também tão pequeno. E o custo do local é a quarta questão que você precisa considerar ao planejar uma igreja. Quanto é que vai ser o custo desse aluguel? E mais uma vez, por isso eu encorajo você a não alugar algo permanente, mas provisório, porque você tem que estar livre para trabalhar com o seu orçamento e se precisar de ocorrer algumas mudanças necessárias ao longo do caminho em certas situações. Então, tenha muito cuidado com esse fator. Por isso que nós encorajamos você, quando vamos falar sobre a questão de dinheiro, que será na nossa próxima sessão, como levantar recursos financeiros, como levantar recursos e como gastar o dinheiro. Vamos falar sobre isso breve. E por isso encorajamos você a não passar de 35% do seu orçamento com o aluguel. Porque se você fizer isso, você ultrapassar esse limite, você vai estar limitando o orçamento da igreja em outros recursos para contratar funcionários e investir em outros ministérios. Então, você precisa estabelecer um teto. E o teto que nós estabelecemos é de 35% do orçamento máximo destinado para o aluguel. E, de fato, nós levamos isso tão a sério que nós colocamos isso até mesmo no estatuto da nossa igreja, porque nós não queremos que nenhum membro da diretoria tenha planos tão ambiciosos que venha a romper essa regra, esse limite, para estar assim sacrificando a igreja. Então, nós somos muito sérios acerca deste princípio. Então, quando você encontra o local, você tem que estar ciente do seu orçamento, qual vai ser o seu orçamento mensal. Você tem que contratar, talvez, um agente imobiliário que vai te ajudar a encontrar esse local, mas tem que estar dentro do teu plano de custo e de orçamento mensal. Deixa eu te contar rapidamente como que nós implantamos a nossa igreja. Na verdade, nós fomos falar com o diretor de uma escola através da recomendação de um membro da nossa equipe de inauguração. E quando eu cheguei lá, o diretor foi direto, na lata. Ele disse, não, nós não estamos interessados em alugar. A reunião não durou nem 5 minutos e ele foi direto e taxativo. Então eu perguntei para ele, o senhor se importa em me dizer por que não quer alugar? Ele disse, não estou interessado, são muitos aborrecimentos com essa questão de aluguel e nós não estamos precisando do dinheiro. Vou ter que contratar uma pessoa para trabalhar aqui aos domingos. Então eu falei, então já ouviu bastante e eu saí daquele lugar. E aí eu pensei, Senhor, o que é que o senhor tem de novo para nós? E naquela noite o diretor ligou para mim, ele encontrou meu telefone em algum lugar e falou diretamente no telefone, Deus falou comigo.
E eu nem sabia que ele era cristão, mas eu fiquei feliz naquele momento de saber que ele era cristão. E ele falou, Deus falou comigo, eu sou novo aqui nessa cidade, só tenho 4 anos aqui. E quando eu vivia em Atlanta, antes de me mudar para cá, eu fazia parte de uma igreja, onde eu fiz parte de uma equipe para inaugurar uma outra igreja. E a minha responsabilidade era encontrar um prédio, e quando eu fui falar com a primeira pessoa, ele disse sim. Então, quando eu cheguei em casa, Deus me fez lembrar disso, Deus falou, pega leve com esse cara. Então, por isso que eu quero obedecer a Deus, e eu quero que você volte amanhã para a gente conversar. Então, naquele momento, eu estava cheio de alegria. E então, ele nos levou para um auditório e disse, nós vamos encher esse lugar dentro de 6 meses. E eu estava dizendo, é isso aí, cara. E eu já estava todo animado com isso. E depois nós fomos para o escritório dele para negociar os custos. E eu quero te contar essa história em particular porque eu quero que você aprenda um princípio aqui. Então ele sentou e disse, nós precisamos fazer os arranjos. E eu falei, é claro, senhor. E então nós sentamos para calcular os custos. E ele me disse a primeira coisa, queria colocar aquilo em contrato e seria um contrato indefinido. Podia ser por quanto tempo eu quisesse. Então eu falei, muito obrigado. Então ele perguntou, o que é que você acha de $150 por domingo? E eu sabia em meu espírito, naquele momento, eu sabia que aquele era um teste. Então eu disse, Dr. Stiles, isso parece que não é bom, porque a igreja vai perder dinheiro com isso. Isso não é aceitável. Eu acho que nós precisamos encontrar um valor melhor. Mas ele disse, é exatamente desse valor que eu vou alugar para vocês. Eu disse, não, senhor, não precisa fazer isso. Mas, na verdade, ele insistiu e nós acabamos alugando por aquele preço. Você está entendendo? Mas nós aumentamos o nosso aluguel 5 vezes naquela escola. A gente olhava e sabia que aquilo não era justo, então nós aumentamos nosso próprio aluguel 5 vezes. E 6 meses depois a igreja já tinha crescido, nós sempre chegamos para ele e pagamos um pouco mais do que era o aluguel. Nós estávamos usando as salas de aula para bebês, estávamos usando a parte do ginásio para a igreja, o culto de crianças, e usamos outra parte, é claro, que era o auditório de artes para os cultos principais. Mas todo mês a gente conseguia um cartão de presentes de $100, com $100 de vale-compras para restaurantes, e a gente dava para os professores, para o rapaz da manutenção que nos ajudava a cuidar daquele prédio. Então a gente abençoou ele com algum dinheiro. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa fazer isso e nós abençoamos aquele cara, abençoamos ele porque a gente sabia que você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas. Na hora que alguém sujasse o banheiro, a gente precisava ter um bom amigo para limpar. Quando alguém vomitasse ali, a gente precisa ter alguém para limpar tudo aquilo. Então a gente tinha que tratar aquele pessoal da manutenção muito bem. E eu estou dizendo que tudo isso tem que ser trabalhado dentro dos custos, dentro do orçamento. Então, faça um bom trabalho nessa área, não vá além das suas limitações. É exatamente isso que eu estou falando. E aqui vai a quinta razão, quinto motivo que eu quero que você coloque na lista. Você precisa analisar o potencial para crescimento. O potencial de crescimento. Você tem que estar em uma posição onde aquele prédio dê para você a habilidade de crescer. Em outras palavras, eu quero dizer quantos cultos você pode fazer naquele lugar. E qual é o máximo que você pode usar daquele lugar. Eu estou falando isso porque você precisa ter um lugar onde você possa fazer no mínimo 3 cultos por semana. Porque muitas vezes você está em um lugar onde limita o seu trabalho e você não pode crescer porque o seu potencial está limitado. Eu estou apenas dizendo o fato de que você precisa considerar o tamanho do local. Porque, mais uma vez, eu digo que você tem que ter cuidado em alugar ou comprar sem antes saber o potencial do local para crescimento. Porque outros implantadores de igreja tiveram problemas nessa área. Escolas que fecharam as portas em toda a cidade para implantadores de igreja por causa de problemas que eles tiveram previamente com outros implantadores de igreja. Então, as escolas fecharam as portas para aluguel e aquele amigo meu teve que alugar uma loja de carro e reformar para 500 pessoas. Mas logo depois ele estava com 1.500 pessoas, ele precisava se mudar para outro lugar, mas estava preso a um contrato de 5 anos. Então você não pode se colocar nessa posição onde você fique preso e você não pode fazer nada. Tenha muito cuidado com isso. E agora deixa eu acrescentar algumas coisas às suas anotações. Você tem que abençoar essas pessoas que alugam prédio para vocês. Cuide desse local e dessas pessoas, certo? Sirva a eles. Deixe o local em melhor condição do que quando você pegou. É isso que nós temos que fazer como corpo de Cristo. Porque, infelizmente, em muitas cidades você não consegue alugar locais para igrejas por causa de experiências ruins que eles tiveram no passado.
e que esse exemplo não venha de nós. Existem muitas opções para ir. Cinemas funcionam muito bem, escolas também funcionam bem, centros comunitários também funcionam bem, e nós queremos encorajar você a encontrar um bom local e fale com pelo menos 3 outras igrejas que funcionam em prédios iguais ao que você alugou e se torne um expert naquele tipo de prédio. Se você alugar um cinema, por exemplo, a gente pode te indicar aqui dezenas de igrejas que já estão em cinemas. E eles vão te orientar como que você deve fluir, onde deve colocar a sala de crianças, os bebês e como organizar nesse tipo de prédio. E você deve se tornar um experiente nesse tipo de local, certo? Então, aqui vai uma pergunta muito importante que você tem que se fazer. Eu considerei todas essas possibilidades na hora de alugar um local? Então, você tem que se tornar um expert no assunto. E, mais uma vez, eu volto a repetir o que eu falei no princípio. Essa é a parte mais difícil. Muitas pessoas acham que é fácil, mas elas conseguem o dinheiro, a equipe, e depois se veem em uma posição que não conseguem encontrar o local. Então, não espere até o último minuto para trabalhar com esse quesito. Certo? Entenderam?